Já faz algum tempo que eu tenho falado sobre relacionamento. Eu iniciei meu ministério falando para a juventude e depois as coisas foram acontecendo. Eu comecei depois a falar para famílias e depois então cheguei nos casais. Eu sou casado há 32 anos, fiz dia 11, anteontem. 32 anos de casado com a mesma mulher, um casamento só, tá certo? E é isso aí. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que está errado ter dois? Não, eu vou até chegar lá, mas eu preciso dizer que eu tenho um só, certo? Por quê? Porque na minha visão, o casamento não deve ter rota de fuga, não deve ter saída de emergência. A porta de saída do casamento deve ser para baixo, entendeu? Alguma coisa de 1 metro e um pouquinho, por 2, onde você sai deitado com a mão assim, certo? Entendo que só sabe quem é casamento, o que é casamento de verdade, quem vive, tá certo? Então é importante que você entenda isso. Talvez por isso criança não pode casar, porque casamento envolve maturidade, tá certo? Então eu vou te dar algumas informações hoje, e elas serão mais benéficas para quem ainda não casou, certo? Que aí entra como prevenção. Agora, se tu já casou, vamos ver como é que ele traduz, #chupa essa manga. Tá certo? Dentre a todos esses anos, né, que eu venho falando de casamento, acabou surgindo alguns materiais, e dentre eles, este livro, tá certo? O meu último livro, Desafio da Felicidade em Meio às Imperfeições. Ok? Então a primeira coisa e o propósito é mostrar que não existe ninguém perfeito. Tá certo? Se você achou alguém perfeito para casar, provavelmente essa pessoa não é feliz com você. Tá certo? E se você ainda não casou e achar alguém perfeito, por favor, deixe essa pessoa em paz. Não se meta na vida dela, tá certo? Então aqui tem alguns temas normalmente abordados, como dinheiro, sexo e outros temas, mas também tem algumas coisas legais, como resíduos, tudo aquilo que sobra de cada discussão, de cada dificuldade que enfrentamos no casamento. Então eu coloquei até aqui algumas coisas, só vou ler um pedacinho aqui que eu acho que vale a pena passar para vocês. Na verdade, é mais do que um livro. Ele acabou se tornando meio que um cursinho. E no final do primeiro capítulo, deixa eu pegar aqui. Eu tenho até algo que eu acho que vale a pena. É um manual para entender mulher. É interessante, isso aí. E também tem um manual para entender homens. Só vou ler algumas coisinhas aqui que eu acho importante, olha. Quando a mulher diz assim, sei, ela quer dizer, não acredita em nada. Quando ela diz, tá, tradução, para de falar. Quando ela diz, não é nada, tradução, tem alguma coisa errada. Quando ela diz, não fala comigo, tradução, pede desculpa agora. Quando ela diz, então vai, tradução, não vá de jeito nenhum. Quando ela diz assim, de boa, tradução, com raiva. Quando ela diz, faça o que quiser, tradução, se fizer, morre. Ajuda, né? Só para você saber o que ela está falando. Manual para entender homens. Só estou dando uma pinceladinha. Olha como é que é complicado. Se entender mulher é difícil, pense num bicho complexo. Homem.
Quando ele diz sei, tradução, entendi. Quando ele diz tá, tradução, tá. Quando ele diz assim, não é nada, tradução, não é nada mesmo, não. Quando ele diz assim, não quero falar, tradução, quero ficar sozinho na caixa do nada. Quando ele diz, então vai, tradução, ainda está aqui? Quando ele diz, de boa, tradução, o problema é seu. Quando ele diz, já vou fazer tradução amanhã, quem sabe? Tá certo? Então a gente acabou abordando algumas coisas. No final, eu sempre recomendo um livro para cada um. Por ser um curso, no final você tem que responder algumas questões. E é bem legal que o casal tenha dois, um para ele e um para ela, e que os exercícios sejam feitos separadamente, porque dá briga. Quando ela responde um troço diferente dele, ou ele diferente dela, tá certo? Então, para abrir aqui, eu queria que vocês entendessem que o casamento é um projeto de Deus, mas para que ele funcione, ele depende muito de você. Então, eu não vou falar nada novo. A maioria das coisas que eu vou falar aqui você já sabe. Você só tem dificuldade de lembrar na hora que precisa. Tá certo? Então, se você... só para eu entender aqui, quem aqui ainda não casou, levante a mão. Os solteiros, por gentileza, levanta a mão. Solteiro, toda sua turma solteiro. Viúvo, certo? Divorciado, a turma que está na pista. Pouca gente, tá certo? Levante a mão todos os casados. Isso, meu sentimento. Vamos embora. Vou usar uma frase de Luiz Inácio Lula da Silva para descrever esse momento. A luta continua, companheiro. É uma das únicas que eu concordo. Tá certo? Então preste atenção. É importante que você entenda que a vida tem tendência a unir pessoas diferentes. Ok? Nós temos um ditado popular que diz que os opostos se atraem. Porque a vida do outro, quando o assunto é casamento, ela parece ser extremamente agradável. Então nós somos atraídos por aquilo que é diferente. E é importante entendermos isso. Porque a vida faz isso. Porque a proposta da vida é dizer para você, você é fraco na área, que essa pessoa que eu vou colocar na sua vida é forte. E você é forte na área, que essa pessoa que eu vou colocar na sua vida é fraca. Então, quando alguém se aproxima, ela se aproxima para tirar de nós aquilo que nos sobra e para nos trazer aquilo que nos falta. Por isso que nós, normalmente, nos casamos com alguém tão diferente. Porque a vida é desse jeito. Por isso, por exemplo, que uma mulher proativa vai se apaixonar por um homem lerdo. A mulher, às vezes, é elétrica. Vambora, vambora! Vambora, rapaz, vambora, bora! E ele fala, calma. O mundo não vai acabar hoje. E ela fala, nossa, acabou ontem, esse miserável nem viu. Quando um proativo se casa com um lento, com um lerdo, o que a Bíblia, o que a vida está dizendo? Muitas coisas boas no seu relacionamento, muitas vitórias vão acontecer na sua vida por causa da demora do lerdo. Entendeu? Ele atrasou e acabou dando certo. Ele demorou e lá na frente deu ruim. Não era para ter ido, viu? Tá certo? Mas muita coisa na sua vida só vai acontecer porque o proativo agiu. Então a vida está falando para o lerdo ou para o proativo. Aprenda com o lerdinho. Olha, ele não tem estresse. Ele não tem ansiedade.
Certo? Ó, como é que é tranquilo, não tem pressão alta. Tem nada, tem nada, tem nada. Calma. E o que a vida está falando para o lerdo? Acelera. Aprende com ele, com o proativo. Se ele não fizesse alguma coisa, você não tinha nada. Então é assim. Por que um analítico se apaixona por um extrovertido? Porque são mundos diferentes, isso é maravilhoso. Eu sou extrovertido. Certo? O extrovertido é bagunceiro. Sabe? Aí com quem normalmente, às vezes, ele se casa? Com o analítico. O analítico é aquele que gosta tudo tintim por tintim. Se vai na casa de alguém que o quadro está torto, já vai dando assim, ó. Aí a mulher fala, não mexe, não mexe, não mexe. E ele fala, me dá um copo d'água. Aí alguém sai lá, ele vai aqui. E ela fala, não mexe, e bota no lugar. Porque incomoda. Certo? Tudo ele faz. O analítico quer fazer planilha. Final do mês ele quer calcular quanto gastou de café da manhã. O extrovertido pensa, não quero saber, que senão perca a fome. Dá licença. Você vai viajar com o analítico, ele faz grupo. Coloca você sem te avisar. Partiu sábado viagem. Faz contagem regressiva, ele vai lá primeiro. Vai na internet para ver. Sabe o que ele faz? No dia seguinte coloca uma lista. Amanhã vamos sair às 7h17. Vamos andar 1h40, onde vamos consumir aproximadamente 25% do nosso combustível. Iremos parar então num posto onde é 8 centavos ou cento, mais barato. Também tem um pão com linguiça. Depois vamos andar mais 3 horas. Chegaremos ao nosso destino. Vamos levar 15 minutos aproximadamente para deixar a bagagem e vamos sair para o almoço. O extrovertido, ele quer saber se ele está indo para uma prisão. Porque é tanto detalhe. Certo? Combustível custou 13. O sanduíche, 800, mais barato. 15 minutos. Porque se deixar o extrovertido organizar, o analítico não vai. Porque não tem grupo, ele vai avisar na sexta. Ou amanhã nós vamos sair, alguém lembra? Vamos sair que horas? Na parte da manhã. Que é para facilitar o atraso. Porque a especialidade do extrovertido é atrasar. Ele tem prazer, porque na cabeça do extrovertido, tudo começa quando ele chega, então ele nunca atrasa. Ele chega atrasado no culto, dando a paz do Senhor alto, para todo mundo ver que ele chegou. E o analítico, que é cônjuge, foi no banheiro, para não passar vergonha. Chegar quando o tumulto já passou, senta despercebido, para ninguém notar. Você viaja com extrovertido, casado com analítico. Olha a mala de 15 dias de viagem. Abre a mala do analítico, a roupa suja está dobrada. Parece que está limpa. Entendeu? Você olha e diz, aqui está tudo assim, ó. Abre a mala do extrovertido. Abre. Então, quando ele vai arrumar a mala, ele senta em cima, assim, ó. Se você abrir, as roupas pulam. Parece que está viva. E a primeira coisa que você vê, o que é? Uma escova de dente enrolada numa cueca. Tem algo de errado nisso, sim ou não? Não. O problema é que eles casaram com gente muito diferente. Esse é o grande desafio. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, que você veio aqui para descobrir. Que seu cônjuge não tem defeito. Seu cônjuge tem áreas de desenvolvimento. Olha como é que fica mais suave. Então você nunca mais vai falar, você fala, não, você não tem defeito. Você tem uma área que ainda está em desenvolvimento atrasado, diga-se de passagem. Mas está. E você não está vivendo ao lado da pessoa errada. Você está ao lado da pessoa
agindo de forma... Então é isso que nós vamos ver. Tentar te ajudar a levar esse casamento até a morte. Então, se você está com o seu cônjuge, diga assim: nosso casamento é um casamento de sucesso. Então, isso significa. Então, diga: então, isso significa que eu ainda vou sepultar você. Falei besteira? Bom, vamos aqui agora, foi só para quebrar o gelo. Eu vou usar mais ou menos 1h10, 1h20 com vocês. Bom, vamos lá. A primeira coisa que é importante entendermos, sobre qual modelo mental nosso casamento foi estabelecido. Isso é muito importante, porque a Bíblia nos orienta a não nos unirmos a um julgo desigual. Não porque quando o crente casa com crente, sempre vai dar certo. Não é isso. Se isso fosse uma verdade absoluta, ou somente esse item, não teríamos divórcio num ambiente onde a fé é a mesma. Esse é apenas um dos requisitos. Mas a grande verdade é que quando o modelo mental do casal está alinhado, isso ajuda bastante. Então, no modelo mental cristão, nós nos casamos sem a pretensão do divórcio. Isso não significa que ele não vai acontecer, mas não faz parte de nossos planos. Nós buscamos nos casar para vivermos com esta pessoa até que a morte nos separe. Tá certo? Esse é o modelo mental do seu cônjuge? Ou será que o modelo mental dele é que seja eterno enquanto dure? É que eu não preciso ter critérios para escolher pessoas? É que se errou comigo uma vez, não tem perdão? Quando pessoas têm esse modelo mental, a probabilidade dessas pessoas serem bem-sucedidas no casamento é muito baixa. Então, quando nós olhamos e observamos que o modelo mental das pessoas é muito diferente, às vezes eu recebo casais que me perguntam assim: pastor, o senhor acha que o nosso casamento vai dar errado? E eu digo assim: eu tenho certeza que vai. Eu só não sei quando. Entendeu? Esse dia o cara queria casar com uma mulher 20 anos mais nova. O que o senhor acha, pastor? Eu falei: meu filho, você comprar revista para os outros ler. Quando... Me perdoe. Desculpa, viu? É porque não é culto não, tá? É uma palestra, tá bom? Senão já vai parecer que eu tenho demônio. Esse dia o cara ia casar com uma que era quase 30, mais nova, veio falar comigo. Falei: rapaz, o nome desse relacionamento é orelha de boi. Ele falou: por quê? Eu falei: é longe do rabo e perto do chifre. Não é verdade? Então, o casamento é algo muito sério. Não é... Jesus. Falei o que não devia. Mas é importante nós entendermos a seriedade desse assunto. Eu levo brincando, né, porque talvez fique mais fácil de lidarmos com essas questões. Mas é importante entendermos isso. Não dá para você se casar com a pessoa certa. Tem mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Mais de 8 bilhões. Qual é a possibilidade de você achar a pessoa certa? Nenhuma. É mais fácil você ganhar na loteria do que achar a pessoa certa. O segredo do casamento é transformar a errada
Incerta. Esse casamento, esse homem era o sonho da senhora? Fala sério. Só para a senhora, para não ofendê-lo. É lógico que não. Isso não é seu sonho, isso é Jason. O seu pesadelo. Essa mulher era seu sonho? Nada, você queria uma mulher que te desse todo dia. O sonho de todo homem é um dia ser estuprado por sua esposa. Pensa sua mulher falando, cala essa boca e deita. Não grita. Ele vai falar, nossa, que medo, oi. Então entenda uma coisa que é muito simples. Nós sabemos o que precisa ser feito. Nós não fazemos muitas vezes porque queremos uma recompensa. Queremos viver como uma foca, que após uma apresentação de um número, vamos correr por um cantinho e alguém vai jogar para nós uma sardinha. Nosso comportamento deveria ser de um tubarão, de um predador de nível máximo, onde não nos condicionamos a prêmiozinhos oferecidos nos cantinhos. Nós viemos para fazer as coisas acontecerem. É assim que funciona. Pessoas não mudam porque elas sempre perguntam, será que vale a pena mudar para o outro? Não vale a pena mudar para o outro, mas valerá a pena mudar para você. Mudar para que Deus seja glorificado através da sua vida. Porque os ambientes mudam quando pessoas mudam. O casamento não precisa de mudança, o casamento é perfeito. Quem precisa de mudança são pessoas. Pessoas precisam de mudanças. E quando pessoas mudam, o ambiente que elas frequentam começam a mudar. Quando você muda, seu casamento, sua família muda. Seu ambiente religioso, sua comunidade de fé muda. Seu ambiente corporativo muda. Por quê? Porque você mudou. Quando você muda, tudo muda. Hoje as pessoas dizem, não, eu não sei se ele merece uma mudança minha. Então está certo. É um esperando o outro mudar e o outro esperando o um mudar. Ninguém muda. E o negócio continua ruim. É importante entender que cada família também funciona como uma escola, ensinando hábitos, costumes, horários, culturas. Eu não sei se você é casado com um americano ou com uma americana, por exemplo, mas as culturas familiares são bem diferentes, certo? E você precisa estar preparado para isso. Por exemplo, a mulher brasileira costuma criar filho para casar com ela. Parece mãe de Peter Pan. Porque o menino tem 40 anos. Certo? O americano normalmente ele vai ter muita facilidade de lidar com esse desprendimento. Ah, você não ama? Claro que ama, do mesmo jeito. Ou às vezes mais do que aquele que quer por perto. Essa é a grande verdade. Aí você pega, por exemplo, uma mulher treinada, certo? Eu utilizo sempre a expressão aglutinado e dispersivo. Aglutinado para estabelecer aquela turma do tudo junto. Aquele povo que gosta do furdunço. Quanto mais gente, melhor. O dispersivo é aqueles que não gostam de gente. Parente do eremita, sobrinho do abominável homem das neves. Não quer ver ninguém, não quer ninguém, nada. Vai dando horário de encontrar com o outro, já vai dando uma irritação. Nossa, já está na hora de chegar, olha. Meu Deus, né, o dia passou tão rápido. Mas é verdade, certo? Então esses dois, por quê? Porque preste atenção, se os opostos atraem, aquele que vive tudo amontoado e tudo junto, um se metendo na vida do outro, ele olha para o dispersivo e diz, nossa, olha, que ele quer vida, individualidade, olha, sozinho, quase ninguém,
liberdade. E aquele que vive na liberdade, o dispersivo, olha para o aglutinado e diz, aquilo que é amor. Todo mundo junto, amontoado. Aí casa. Quando casa, aí vem os problemas. Primeiro porque, talvez para vocês não seja uma realidade, mas a família vem junto. E pensa no negócio. Legal, cunhado, sogra. Família. E depois que você casa, aí é seu. Gostou não, né? Pois é. Ninguém te avisou antes. Porque cada um tem esses dias, o cara foi criado com a avó que cozinhava. Ele tinha 4 ou 5 tias. Todas elas cozinhavam. Uma era do forno, outra do fogão. Uma do doce, outra do salgado. O bicho cresceu comendo bem. Casou com a mulher que, se for fazer café, queima água. Pensa numa mulher que não foi treinada para cozinhar, mas se apaixonou por ela. E aí casou. Aí veio falar com o irmão aqui. Pastor, os dois. Bravo, os dois. Não dá, pastor. Ela não cozinha. Eu falei, não cozinha? Ela falou, não cozinho. Não quero cozinhar, não quero aprender, não fui treinada para isso. E ele sabia disso. Aí eu falei, tu sabia? Aí ele falou, sabia, né? Mas eu pensei. E casou só achando. Ele falou, pastor, o que eu faço agora? Eu falei, paga uma empregada. Mas tu vai ter que ter 2 mulheres, maluco. Não tem jeito. Uma para fazer comida e você comer a comida dela. E outra que não faz comida e você come as coisas dela. O grande problema é que as pessoas estão pedindo que o outro lhes dê aquilo que o outro não tem para dar. Queria um homem romântico. Casasse com o filho de Dom Juan. O pai desse cara é Shrek. Isso é ogro. Mas eu fui ingênua. Problema é seu. Vai embora com a sua ingenuidade. Então, as pessoas precisam entender que não tem basicamente nada de errado. O que nós precisamos é de um reposicionamento. E observarmos que essas famílias serão assim. Ela ensinou horário. E às vezes é difícil. Quantas pessoas aqui gostam de dormir no escuro do escuro, do escuro? Levante a mão, a turma das trevas. Isso. Abaixa a mão. Quantos aqui, se tiver escuro, te dá uma fobia que parece que você está cego e você não dorme, levanta a mão. Aí, provavelmente, você que levantou a mão agora é casado com quem levantou a mão antes. Que senão Satanás fica sem material de trabalho, não é verdade? Quantos aqui, tanto faz escuro ou claro, levante a mão. Aí, isso aí, os flexíveis. Entendeu? O certo é dormir tudo no escuro ou o certo é dormir tudo no claro? Não tem certo nem errado. Lá em casa, eu gosto de luz, porque disse Deus, haja luz. Eu sou casado com a prima da Elvira. Minha mulher tem que ser tudo de escuro. Eu botei um ar-condicionado que tinha um LEDzinho assim no meu quarto. Falei, é o meu ponto de contato. Se estiver desligado, está vermelho. Se estiver ligado, está verde. Mas a luz está lá. Voltei de viagem, tomei um banho.
apaguei a luz, olhei para a parede, tudo escuro. Perdi o senso de direção. Olhei para ela que estava, ou melhor, olhei na direção da cama, tudo escuro. E falei para ela, querida, o LED do ar queimou. Ela falou assim, eu coloquei um adesivo. Eu falei, Jesus, são coisas é só para você entender e adaptar. Quem aqui gosta de dormir agarrado, agarradinho, enrascado, um pé no outro, sim? Levanta a mão. Isso. Quem se encostar a mão em você, te dá uma coceira, um suador, levanta. Isso aí. É certo dormir junto ou separado? Não tem certo, gente. O problema é que aquilo que o outro faz diferente de nós, costuma ser chamado de defeito. É errado. Lá em casa isso deu certo. Eu e ela, nós não gostamos de agarrar. Nós só agarra por rolo. Mas é tão rápido que nem soa. Quando viu, acabou. Você acha que você está rindo de mim? Ah, não faz assim não. Eu conheço. Certo? Então, é importante que nós entendamos isso. Eu brinco sempre com isso, brincando com café. Vamos, né, usando sempre a cultura nossa lá, quase 100% brasileira. Vamos fazer o café. A gente bota a água para ferver, sim ou não? Coloca o açúcar na água? Ruim de fazer café aqui na América, hein? Vamos voltar. Bota a água para ferver? Ah, vocês já estão indo para a máquina. Bota o pó na água. Presta atenção, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer o café sozinho. Vamos lá, vou fazer o café, tá bom? Peguei o pó, botei no coador. Botei a água para ferver. Coloquei a água no coador. Coloquei açúcar. O que eu fiz? Botei a água para ferver. Botei o pó na água. Botei o açúcar na água com pó. Botei a água com pó, com açúcar, no coador. O que eu fiz? Eu só fiz café de forma... Entendeu? Muita coisa. Seu cônjuge vai agir de forma diferente de você. E isso não significa ser um defeito. Às vezes precisa de um ajuste. Sim, é verdade. Mas pare de colocar defeito no outro. Isso é extremamente agressivo. Você pega, por exemplo, a casa de um para o outro. A visita de um familiar. Às vezes é um terror. Você pega a casa do glutinado, ela é maravilhosa para o glutinado. Ele chega, ele está dentro do ambiente dele. É uma sala grande, 20 pessoas falando ao mesmo tempo. O daqui fala com o de lá, que fala com o de lá, as crianças passam correndo. Comida pulando. E aí se entende, parece bolsa de valores. Wall Street. O dispersivo chega nesse ambiente, já dá uma fisgada na cabeça. Nossa, estou zonzinho aqui, ó. Claro, dos 20 que estavam na sala, 10 cumprimentaram ele. Ele disse, tem um lugar aí para mim ficar sozinho um pouquinho, não? De preferência sem luz. E o glutinado, ele está lá, ó. Na casa do dispersivo, o glutinado vai, ele morre. A dispersivo não tem barulho, não tem gente, não tem nada. A sogra recebe, ô querida,
prazer recebê-la. Entra, acabou. Não tem mais nada. As crianças lá não fazem bagunça, parece que usa droga. Entendeu? Uma mulher da família dispersiva está amamentando. Nossa, se tem visita na casa, ela fica extremamente desconfortável. Olha, gente, queria pedir desculpa a vocês, tá? Vou precisar me ausentar por alguns instantes, pois estou lactante. E ela vai num quartinho, onde tem uma cadeira especial. O sutiã dela tem uma janela que abre. E ela então dá o... Ó como é que o neném mama. Na casa do grutinado? A mulher está na sala com o neném no colo, recém-nascido, no meio de todo mundo. Alguém, olha, o neném está chorando. Ela falou que é fome, menino. Ô menino esganado. Mamou agorinha mesmo. Não aguento mais. Os bicos do peito tudo estourado. A intimidade vaza. Dá licença, tá, gente? Pega o peito na frente de todo mundo. Enfia na boca do garoto que mama assim, ó. Que vai que chega outro para pegar o leite dele, ou não é? Alguém conta uma piada, ela ri, o bico sai da boca do garoto, o garoto fica com a boca. Nunca mais. O dispersivo tem prazer nesse ambiente. Tá dando para traduzir? Tá, né? Deus te abençoe, irmão. Mas é verdade, sabe? Na casa do dispersivo, o garoto vem com o nariz escorrendo porque está resfriado. Vem cá, meu filho, vem. Está resfriadinho, né? Vem cá suar esse nariz, tá? Pega um papel. Sou, meu filho. Isso. Jogar fora. Vamos ali agora no lavabo, lavar a mão. Olha lá, lava a mão dela, da criança e volta. O grutinado? Vem cá, menina, que esse nariz escorrendo, seu porco. Vem, ó. Isso, vai correr, garoto. Vai brincar, que mamãe vai comer uma coxinha. Depois de um episódio desse, me diz quando é que o dispersivo come nessa casa? Leva 10 anos? 20? 30 anos? Nunca mais. Se alguém perguntar porque ele não come 40 anos depois, até a criança que comeu já morreu. Mas a memória ainda está na mente das pessoas. Então, se você está no Brasil, na América, na Europa, na periferia, nos alfaviles, os problemas se repetem. Eles são os mesmos. O que vemos são pessoas mal treinadas para lidarem com os casamentos. Essa é a grande verdade. Então, quando você sabe no que você entrou, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, para que você entenda, preste atenção. Segundo a nossa fé, o que é um casamento? É a união de duas pessoas de gêneros diferentes. Que isso fique claro. Isso não é uma ideia do pastor, não é uma ideia minha. Isso está na Bíblia, é a nossa fé. Respeitamos quem pensa diferente, sim ou não? Mas não conseguimos conviver com pessoas que, para que possamos respeitá-las, precisamos nos desrespeitar. Se para respeitar você, você quer que eu me desrespeite, isso diz que nós não podemos caminhar juntos. Eu tenho que te respeitar e você tem que me
Respeitar. Então, para nós funciona assim. Por quê? Porque o mundo não subsiste sem esse sistema. Ele quebra. Está aí o Canadá. Propagandas, certo? Nas televisões brasileiras, pedindo pessoas para irem para lá, casados com filhos. Está aí a França, que não se recupera mais, que é só uma questão de algumas décadas, e se tornará um país 100% muçulmano. Porque ninguém quis fazer mais filho, a não ser um muçulmano. Então a Bíblia já disse, tem que casar um homem com a mulher. Deus já criou carrinho e garagem. Carrinho com carrinho, bate. E garagem com garagem, fica vazia, olha lá. Fica lá. Porca e parafuso, é assim. Que é mais claro. Entendeu? Então, sem ofensa, sem nada, sem discriminação, mas é a nossa fé, é assim que funciona. Segundo, já falei aqui, união até a morte. Se você já diz, pastor, eu estou no meu segundo casamento, eu não posso mudar o passado de ninguém, isso aqui não é Chico Xavier. Vamos voltar lá na outra vida. Que outra vida? Entendeu? Deus sabe e eu não posso voltar lá. Mas agora que você pegou essa aí, é essa aí mesmo. Mas não é boa, mas é sua? Você acha que minha mulher é perfeita? Tem 32 anos de casado. Esse dia alguém me perguntou, o senhor fala muito para a família? Nesse tempo todo o senhor nunca pensou em divórcio? Falei, divórcio não, mas assassinato? Eu vou matar essa peste dormindo hoje. Terceiro, é que é muita coisa para passar. O casamento tem mais de quantos bilhões de pessoas? Mais de quantas? O casamento é monogâmico. Tu sabe o que é isso? Uma pessoa só. Depois que você casa, você elegeu, promoveu, chame do que você quiser. Uma pessoa só. Que vai poder ter acesso à sua intimidade. Entendeu? Beijar na sua boca. Pode beijar na boca de ninguém, mano. Entendeu? Certo? Se for mandar nude, manda para sua mulher. Manda um nude para sua mulher, que ela vai olhar e falar, nossa, diminuiu. Na foto ainda está menor. Você consegue. Ou seja, o casamento, ele pegou uma pessoa e colocou essa pessoa no nível máximo. Depois de casado, você não pode curtir qualquer tipo de foto. Não pode tolerar determinado tipo de elogio, mesmo que sejam elogios. Você tem que prestar atenção nas fotos que você coloca no seu perfil. Tem uma série de coisas. O casamento requer do casado um nível de responsabilidade altíssimo. E as pessoas não levam isso em consideração. E outra coisa, o casamento é para crescimento. Casei e andei para trás. O que foi? Casou com caranguejo? Ou com Michael Jackson? O casamento é para crescimento emocional, financeiro, certo? Espiritual e numérico. É assim que funciona. Mas pastor, tá bom. Mas como é que eu escolho a pessoa? Como tem alguns solteiros, eu vou investir um tempinho aqui para falar sobre isso. Nós vamos precisar de pessoas. Ok? Nós vamos precisar de pessoas. E para lidarmos com pessoas, precisamos tomar algumas medidas que são importantíssimas. Uma delas, estabelecer um ambiente seletivo. Eu preciso dessa pessoa para que área da minha vida? Não existe ninguém errado. Pessoas estão no lugar errado. Tem gente que é uma pessoa extraordinária,
mas deveria estar no divã de um analista, no consultório de um psiquiatra, numa clínica de recuperação. E onde é que ela está? Na sua certidão de casamento. É a pessoa certa. Só que ela está no lugar errado. Então você tem que selecionar pessoas. Você precisa fazer isso. Então, eu normalmente coloco assim: um grupo grande, ou seja, o maior grupo de pessoas é aquelas que você nunca vai se encontrar com elas. Achar que vai ter que se relacionar com todos é uma utopia. Isso é impossível. Não dá. Então já viu que não dá para se relacionar com o número de pessoas que tem, certo? Na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, na América e nem mesmo nos Estados Unidos. Então isso você já não se preocupa. Tá. Bom, pastor, mas tem os meus conhecidos. Esse também é um número grande. O que são conhecidos? São aquelas pessoas que nós, às vezes, já gravamos o rosto. Sabemos pouquíssimo sobre ela. Às vezes, no máximo, seu nome, ou nem seu nome. Mas já cumprimentamos numa padaria, num mall, certo? No trânsito. Sabemos pouco sobre elas. Elas são os nossos conhecidos. Somos com pouquíssimas afinidades com essas pessoas. Algumas delas serão promovidas a colegas. Os colegas nós já sabemos um pouco mais sobre ele. Sabemos seu nome, às vezes onde mora, se é casado, se tem filhos. Às vezes já tivemos em algumas festas juntos, jogamos um futebol, fazemos algumas atividades, não temos nenhum nível de proximidade mais sério, mas chamamos de colegas. Fulano é seu amigo? Não, não é meu amigo. Ele é meu colega. Nós temos o terceiro grupo, que aí é o grupo dos amigos. Aqueles grupos, ou aquelas pessoas que são inseridas num ambiente de maior intimidade, ou um pouco maior. Muitas vezes, nós vamos frequentar a casa dela, ela a nossa. Vai ter acesso aos nossos segredos? Não, isso é para um nível maior um pouco. Nós vamos ter os nossos parentes, que alguns podem ser até conhecidos, outros colegas, outros amigos. Vamos ter sócios. São pessoas que vão frequentar a nossa vida. De cada um delas, ou de cada uma delas, vamos necessitar de algo. Então eu quero um sócio, ele precisa ser bonito? Não. O que ele precisa? Ele precisa ter os recursos que eu preciso para o meu business. É só isso. Pautado nisso, eu vou requerer dele, na hora de avaliar isso, sua rede de relacionamento, sua capacidade, certo, de executar tarefas que o meu negócio precisa, então eu trago para perto de mim. Mas dentre eles, nós vamos ter o tal do cônjuge, certo? Ou seja, nessas avaliações, nós vamos selecionar o seguinte: conhecidos, colegas, amigos, amigos íntimos, sócios, parentes. O que vamos avaliar? Primeiro, proximidade e distanciamento. Onde cada um fica. Liberdades e restrições. Protocolos. E são exatamente essas questões que vão determinar que tipo de proximidade e de vínculo eu terei com essa pessoa. Eu tenho amigos que eu viajo com eles, mas eu não empresto dinheiro, porque ele não paga. Eu tenho amigo que me paga, mas eu não conto segredo, porque é fofoqueiro. Ou seja, cada um vai na sua área. Eu tenho inúmeros amigos, mas eles estão distribuídos em áreas. E isso me mantém seguro. Muitas pessoas que vão cruzar seu caminho fazem parte apenas de sua agenda. Outras pessoas farão parte de seu destino.
Nunca coloque ninguém do seu destino na sua agenda, ou você pode perder pessoas fantásticas. Mas nunca coloque ninguém da sua agenda no seu destino, ou você pode ter problemas seríssimos. E dentre eles, o tal do cônjuge. Vamos falar um pouquinho para solteiro? Um grupo pequeno levantou a mão, mas eu acho que vale a pena. Nós temos 6 grupos de solteiro. Quantos grupos? Isso. O primeiro é o solteiro desde sempre. Já vou entrar nos casados, já. O que é solteiro desde sempre? O marinheiro de primeira viagem. Ele sabe nada sobre casamento, só a teoria. Ele sabe o que ele viu na vida dos outros. E que às vezes é o suficiente para traumatizá-lo. E para ele não querer nada. Não quero casar. Esse dia a mulher falou assim: homem, é tudo igual, pastor. Eu falei: nossa, a senhora está rodada. Conhece os homens tudo? Ela falou: não é isso não, seu palhaço. Eu falei: eu sei o que é, a senhora está traumatizada com o homem. Tá certo? Então é o solteiro desde sempre, nunca casou. Limpinho. Você tem os solteiros que quase casou. Sabe? Cometeram crimes leves. Apertaram a campainha do vizinho. Quebraram a vidraça. Certo? Quase casou. Às vezes até aí já fizeram sexo. Gente, esse negócio de vida sexual é um negócio mó barato. Na nossa visão cristã, o solteiro pode fazer sexo, sim ou não? Mas quer? Mas pode? Mas quer. Mas pode? Mas quer. Mas pode? Casado pode? Mas quer. Eu nem falei do diabo ainda, hein? E esse dia eu sou pastor, fui falar para uma moça: pastor, minha filha, você faz sexo com o seu namorado? Ela falou: faço, pastor, sabe como é que é, né? Falei: minha filha, ninguém compra vaca se tem o leite de graça. Ela olhou para mim e falou: pastor, mas para que levar o porco se eu só preciso da linguiça? Volto a frisar, é uma palestra. Nós temos os solteiros em partes. O que é um solteiro em parte? É um solteiro que já foi casado, não divorciou, ainda tem contrato assinado com a firma anterior. Mas é um solteiro, sim ou não? Mas ainda tem contrato com a outra empresa. Nós temos a quarta, que são os divorciados. É aquela turma que saiu do mercado, mas voltou. Entendeu? É mais ou menos como um monstruário. Vem meio arranhado, meio torto, assim, traumatizado do ambiente anterior. Cuidado que você pode estar rindo de tu. Nós temos os solteiros que têm filho. E ele pode estar em qualquer um dos outros anteriores. Solteiro desde sempre, mas que fez filho em alguém. Solteiro que quase casou, mas fez filho. Solteiro em parte, com filho. Solteiro divorciado, com filho. Esse é um povo. E às vezes tem, aí casa ela que é divorciado, tem 2. Casa com ele, divorciado, que tem 2. E fez mais 2 aqui. Aí festa de final de ano reúne tudo. Aí vem te apresentar. Eu já vivi isso na igreja. Pastor, esses aqui são os meus, esses são os deles e esses são os nossos. E eu fui caçar um Rivotril para tomar, para ver se eu... E temos os solteiros viúvos. Tem viúvo aqui? Você quer ver? Só para me ver uma coisa aqui. Quantas viúvas nós temos aqui que se casaram de novo ou não, mas que ficaram viúva? Levante a mão. 1, 2, 3. Cadê? 4. Cadê? Não, viúva. 4 viúvas. Quantas viúvas? Quantos viúvos nós temos aqui? Levante a mão. Viúvo.
Vai um alerta para os homens. Casamento mata homem, já viu? Pesquisa de campo, comprovada pela USP. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que se você não casou, eu te recomendaria a entrar num relacionamento mais fácil. Qual é o mais fácil? Com alguém do seu grupo. Solteirinho, solteirinho, procura um solteirinho, solteirinho. Solteiro que quase casou, procura um solteiro que já quase casou. Certo? Solteiro em parte, procura um em parte. Porque aí você entende a realidade do outro. Entendeu? Viúvo com viúvo. Cada um matou um. 2 homicidas, deixa. Não é? É muito importante as pessoas, certo? Entender isso. E às vezes elas se perdem nessa questão. Então preste atenção em algumas coisas. Algumas verdades que eu preciso de você. Vai doer, mas vocês precisam. Aperta o cinto aí. Preparado? Porque eu vou falar agora, biblicamente. Primeiro, não existe casamento sem sexo. Não existe, está lá na Bíblia. Não existe casamento. Não existe casamento sem sexo. Não existe, entendeu? Entendeu? Não existe. O que diz que a pessoa é seu cônjuge é o ato sexual. Pastor, eu só penso, não estou pensando em nada agora, estou pensando em pregar. Tá certo? Então está lá. Você pode fazer qualquer coisa com outra pessoa, menos sexo. Então não tem, a não ser 2 motivos. De forma temporária, como diz a Bíblia, onde os 2 dizem assim, vamos ficar aí 15 dias, longe um do outro, para nos consagrarmos, orarmos, jejuarmos, porque queremos uma intimidade maior. Tá certo? Aí pode, mas a Bíblia diz, não faz isso por muito tempo. Entendeu? Porque o Satanás entra. Certo? E é desejo. E é muito difícil esse desejo, porque é hormônio e demônio. Então você nunca sabe quem é direito, hormônio ou demônio. Pastor, quando eu sei que é hormônio? Quando você tem desejo de fazer sexo com seu cônjuge. Quando eu sei que é demônio, quando a pessoa não é seu cônjuge. Seu cônjuge, hormônio, outra pessoa, demônio. Entendeu, endemoniado? Outra coisa, doença, aí também não tem como. Certo? Adoeceu, aí não dá, ué. Ficou ruim, passou um período aí. Aí tem que suportar. Tá certo? Agora, do contrário, tem que fazer sexo. Vai ler a Bíblia. Pensa num livro para falar de sexo. Bíblia. E olha, mas dá um banho em nós, um banho. Abraão tinha 99 anos. Pegou a Sara com 89. Segura essa. O Abraão falando, vou aí, Sara. E Sara falando, vem devagar, meu velho. Intimidade. O casal precisa. Ninguém estabelece a quantidade. 2 pessoas estabelecem o modo. O que fazer na cama? 2 pessoas estabelecem isso. Ou melhor, 3. É Deus, certo? Que você tem que ter um leito sem mácula. Entendeu? O casamento não é porque você casou que pode fazer qualquer coisa. Hein? E outra coisa, tem que ter o aval do cônjuge, senão é estupro. Então, os 2 têm que querer. O que você acha disso? Não, eu gostei disso aí, esse negócio aí. E você, não, também acho que eu vou gostar. Vamos experimentar isso aí. Então vamos embora, a vida que segue agora, que beleza. Mas ninguém estabelece, diz tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu sei seu cônjuge. Entendeu? Está lá na Bíblia. Pastor, o que pode fazer? Quase tudo. Não pode fazer o que a Bíblia condena e o que o cônjuge não quer. Certo? Pode fazer sexo em grupo? Não pode. Palhaçada. Pode fazer sexo anal? Lá é saída, saneamento.
Te informaram, não? Entendeu? Não é saudável, tem uma série de restrições. Tá certo? Sexo oral. Bom, sexo oral, a Bíblia manda fazer não. Mas também manda não fazer não. Aí vai no consensual. Você senta e conversa com a sua mulher, ué. E aí, maluco, o que você acha disso aí? O que a Bíblia fala? Aliás, a Bíblia até estimula. Está lá no Cantar do Salomão. Falou que os seios da sua esposa é cacho de uva. Nós faz o que com uva? Nós faz vinho, né? Pisa para fazer vinho. Esse dia um cara falou comigo, pastor, eu vi minha esposa nua. Eu escuto cada coisa que vocês nem imaginam. E os seios dela estavam rígidos, escuro, sim. O que é aquilo, pastor? Eu falei, meu filho, aquilo é braille. Você passa o dedo que vai estar escrito, chupa aqui. É para não ter risco de você errar. Vai para o inferno. Então preste atenção. Escuta, pastor, olhe para mim aqui. Opa, esse assunto interessa. Repita comigo, sexo, à luz da Bíblia, tem prazer e santidade. É isso aí. Sexo à luz da Bíblia é prazeroso e santo. É você e a dona, e os anjos dando cobertura. Ao redor, vai garoto, vai, força menino, força. Força. E o Satanás ao derredor. Falha. Então não estou falando besteira não. Tá certo? O casal tem que ter intimidade. Aqui nos Estados Unidos, não sei se você conhece, tem um produto para você, por exemplo, que às vezes tem problema de ejacular rápido. Menino. É um KY, desse tamanhozinho assim, ó. É um sprayzinho. Você dá um spray, menino, se você está com esse problema, acabou. Eu vim aqui como profeta. Pode te ajudar. Você compra, estou falando sério. Você pega o spray, dá uma só, na base do pênis, aqui. Não estou falando de ejaculação precoce, porque tem gente que não sabe nem o que é ejaculação precoce. Ejaculação precoce, querido, a mulher terminou de tirar a roupa, ou nem tirou, você já terminou. Isso é uma doença. Ejacular rápido é outra coisa. Às vezes sua mulher te deixa 3, 4 dias, você já fica doido. Ela vai tirando a roupa e você fica assim, vai dando nervoso. E você, quando você começou o serviço, acabou. Ela fala, cadê o incrível Hulk que estava aqui? Você fala, quem está aí é o David Benny, largado lá no canto. Então, se você der um jato desse, menino, anestesia, ele fica, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E ela fala, não sei quem é, mas não sai daí não. É na verdade, continua. Sabe por que eu tenho que falar assim? Porque alguém demonizou o sexo. Demonizaram o sexo, demonizaram política, demonizaram o dinheiro, fizeram essa bagunça naquilo que Deus criou. Se Deus criou é porque é bom, só tem que ser feito direito. Então senta com essa dona sua hoje. Fala aí, maluca, esse pastor é doido, hein? Nem gosto de mexer nesse assunto, mas já que ele mexeu. Entendeu? É assim que funciona. Coloque isso. Mas tem uns caras doidos. Tem. Gosta de ver pornografia. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. O mundo espiritual não entende o que é cômodo, quarto, não entende nada. Para o mundo espiritual, se você levou ele para dentro do seu quarto, ele tem direito a frequentar toda a tua casa. Não bota pornografia no teu quarto, não. Que isso são coisas, certo, de demônios. E o demônio vai frequentar o quarto do teu filho, da tua filha. Aí vai entrar no smartphone, aí entra em tudo quanto é canto, quando você vê. Nossa, uma porta que você abriu.
A nossa geração, a geração mais antiga, quem aqui tem mais de 35 anos, os homens? Aí, a maioria de nós, treinado para ser macho. Pode notar, uns homens grossos, insensível. Se a mulher dele falar para ele, eu te amo, ele fala, obrigado. Esses caras mais velhos gostam de mulher o tempo inteiro. Não é? Foi treinado para mulher. Não tem vergonha na cara, não tem princípio, não tem nada. Ele fala para a senhora, hoje? A senhora fala assim, não, hoje não, amanhã. Quem é que está lá amanhã? Aí ele, é hoje? Aí a senhora, não, que hoje, menino, me deixa. É amanhã. Quem é que está lá amanhã? Não é hoje não, hein? Já nem sei, que já é o terceiro dia, já não sei. Aí você fala, me deixa. Ele não deixa. Ele não tem princípio, ele não tem nada. Ele vai atrás, só tem você. Me dá aí, poxa. Esse pessoal mais velho, eles têm medo de nada. Se gritar, barata! Matei ela. Fala para um cara assim de 20, barata. Fala, barata. Barata. Estou dizendo que o homem com menos de 20 não é homem não, tá? Estou dizendo que é uma classe que está extinta. Tem uns homens aí velho, mas tem uns novinhos. Aliás, se a senhora é solteira e quer casar, leva ele para tomar um banho de piscina. Se ele chegar na beirada da piscina e mergulhar, se ele chegar na beirada, pegar no corrimão e descer assim, ó, é melhor a senhora arrumar outro. Que esse aí veio com defeito, não é? Vocês gostam da bagunça, né? Posso ir até que horas? 9 e... Até 9, não. Eu ainda vou para Orlando. Não, e eu ainda vou passar dever de casa, que é para vocês fazerem amor, tem que ir cedo. Vocês não vão fazer, mas tem que sair daqui pensando que vai, entendeu? Vou falar um pouquinho sobre comunicação. Repita comigo, é conversando que a gente se desentende. Pensa num troço complicado. A comunicação homem e mulher já é um grande desafio. Se essa mulher for sua esposa, é mais desafiador ainda. Certo? Por quê? Primeiro porque nossos valores são bem diferentes. E é só respeitar isso. Isso pode nos ajudar bastante. Bom, vamos aqui pensar uma coisa quando o assunto é se comunicar. Normalmente, a maioria das mulheres tem um nível de percepção altíssimo, aquilo que falta a nós homens. Se eu voltar daqui a 10 anos, aqui, nessa igreja, para falar para vocês, com essa roupa, assim que eu subir aqui, basicamente, 99% das mulheres vão falar, meninas, ele veio com a mesma roupa daquela vez. A outra vai falar assim, eu vi, garoto, meu Deus. Será que não tem outra roupa? Não, Jesus. 10 anos com a mesma coisa. Aí ela olha para o marido e diz assim, amor, ele está com a mesma roupa da outra vez. Você lembra? Seu marido vai falar assim, eu vim? Você consegue entender isso? As mulheres ficam loucas. Certo? Porque o homem... A mulher tinha um filho de 5 anos. 5 anos com o cara. Começou a suspeitar que o menino não era filho nem dela nem dele. Foi fazer um teste de DNA. Escondido. O teste chegou. O menino não era filho nem dela nem dele. Ela apavorada. Ligou para o marido e falou, meu amor, tem uma bomba para te falar. Ele falou, o que é? Esse menino não é meu filho, nem seu. O marido tranquilão falou, nossa, você é muito esquecida. Ela falou, mas esquecida por quê? Ele disse, você não lembra que a gente estava saindo da maternidade, o menino se cagou todo?
E você falou comigo, volta lá e troca o garoto? Eu fui lá, deixei o cagado e peguei um limpinho, na verdade. É lógico. Então, na maioria das vezes, há exceções. O homem é desligadão. Há exceções, mas na maioria das vezes. Então, o que acontece? As mulheres às vezes ficam frustradas com isso, porque ele não lembra. Lembra, ué? Lembra? Esse dia eu estou andando com minha mulher na rua, ela encontrou uma amiga, a amiga falou assim, tudo bom, pastor? Eu falei, tudo bem. Olhou para minha mulher e falou, e aí, pastora, nossa, ficou bonito com esse cabelo pintado? Eu olhei, falei, pintou não? Minha mulher falou, nossa, gostou? Eu falei, pintou. Ela falou, semana passada eu pintei, eu falei, nossa, pintou só as pontas, né, pastora? Ela falou, só as pontas. Eu falei, graças a Deus, só as pontas, então como é que eu ia notar ponta de cabelo pintado? Quase não tenho olhado para o rosto dela. Aí olharam para mim, a mulher falou assim, e aí, o senhor gostou? Falei, assim que eu vi, menina. E não menti, só que foi assim naquele momento, que eu não tinha visto ainda. Porque nós não prestamos atenção na maioria das vezes. Por isso que normalmente, certo, mágoa de homem cola com cuspe. Passa tão rápido. Mágoa dela, lembra. Estou lembrando aqui, sabe, pastor? Esqueci não, sabe? Ele pensa que eu esqueci, tá? Lembro como se fosse hoje, sabe? Foi 1945, a guerra estava acabando. Pelo amor de Deus. Então é desafiador. Por quê? Porque nossos hábitos, nossas maneiras são diferentes. Por exemplo, uma mulher, queridão, acorda aí. Ela pode não querer sair porque não achou uma calcinha. Se ela idealizou que vai usar aquele vestido com aquela calcinha, tem que ser com aquela calcinha. Mas ninguém vai ver, dane-se. Mas ela precisa saber. Aí ela abre a gaveta. Calcinha estava aqui, essa calcinha. Essa calcinha estava essa semana aqui. Aí quem é que chega? Ele, pronto. Porque pensa um bicho para se arrumar rápido. Normalmente é macho. Virou assim, ó. Vão. Ela fala, estou pronta. Ele toma banho, troca de roupa, tira o carro da garagem. E ela ainda não apareceu. Ele fica louco. Certo? E aí ele olha para ela está de bermuda, camiseta, com a gaveta aberta. E ele pronto. O que ele pergunta para ela? Está pronta? Não vou mais. Tá. Não vou. Minha calcinha sumiu. Ele não entende, porque o homem não procura cueca para sair. Não faz parte. Pensa, o seu marido falando assim, vou sair com aquela cueca box preta. Cueca box preto. Será que está sujo? Será que eu acho sujo mesmo? Aliás, ele é tão desligado que se sua calcinha estiver na gaveta dele, está arriscado ele vestir e sair, nossa, está apertado. Porque o mundo masculino é desse jeito. Quanto mais rápido nós aprendemos a lidar com isso, sabe? E sabe o que é mais legal de tudo isso? Quem criou tudo isso foi Deus. O que nós precisamos é ter a percepção de quando isso está acontecendo na nossa casa. Gente, a parte mais fácil do meu ministério é o que eu estou fazendo agora, falando para os outros. O mais difícil no meu ministério é botar isso em prática, quando está acontecendo na minha casa.
E pensa em duas pessoas difíceis, ou diferentes, eu e minha mulher. Eu sou assim, ó. Levanto de manhã, bom dia, dia. Minha mulher levanta de manhã pensando, por que eu não morri durante a madrugada? Odeia acordar. Acorda com mau humor terrível, não quer que fale com ela. Sabe? Diferente, difícil. Às vezes eu estou lá, minha sala de TV é no segundo andar. A cozinha é embaixo. Estamos assistindo alguma coisa? Dá um pausa aí, dá. Vou lá na cozinha buscar um refrigerante. Quer? Não. Aí vai eu. Eu lá, encho o copão de refrigerante, calculando a medida da minha sede, porque ela disse que não. Aí sobe eu. Dá um play aí. Dá um pouquinho aí, Cláudio. Pedia sede. Já aconteceu isso contigo? Pois é tudo igual, querido. Certo? Vai num shopping, você mais 3 casais, deixa uma mulher querer ir no banheiro, você vai ver como o mundo feminino é. Vou no banheiro. Vão? A outra fala assim, espera aí um minutinho. Menina, ela vai no banheiro, vão lá, vão. Aí pega as bolsas, vai tudo no banheiro. Para uma. Aí uma senta para fazer, as outras ficam pertinho, conversando com a que está fazendo. Que nojeira. E aí, menina, o que você está? Nossa, está tão bom aqui esse restaurante, né? Nossa. Você é homem, pensa. 3 amigos no shopping. Um vai no banheiro e diz, vou no banheiro, vão? Você é louco, rapaz? Vai no banheiro, vão. Quer, rapaz? Toma vergonha nessa cara ou sem vergonha? O cara entra no banheiro, tem 5 mictórios, um cara urinando aqui. Você vai onde? No último e vai assim, ó. De palhaçada comigo aqui dentro, vem. O mundo é diferente. E isso, seu marido é um eterno menino. Se ele for urinar no banheiro, sabe aqueles mictórios grandes? Por aqui eu ainda não vi, não, mas aqueles que são coletivos assim, e tiver um cigarro lá dentro, ele vai assim, ó. A maioria já fez. Eu conheço, eu sou um homem. Gosta de contar vantagem. Tá certo? E você tem que aprender. Para isso, você tem que ter percepção. Eu gosto muito das minhas histórias. Primeiro, porque elas são minha realidade e me mantêm. Segundo, são elas que me dão autoridade para falar desse assunto. Porque o mundo espiritual não reconhece o que você fala. O mundo espiritual reconhece o que você faz. Entendeu? Nós estamos cheios de falácia. De gente que só para falar muito bem, mas que não vive nada do que fala. Eu não vendo casamento perfeito. Eu sou casado há 32 anos, tem hora que o bicho pega, maluco. Falo, E ela também fala, Cláudio, meu Deus, você é terrível. Eu falei, eu e Roberto Carlos. Esses dias eu vi um negócio maneiro, que eu descobri algo que passava por despercebido. Minha mulher foi criada num ambiente bem diferente do meu. E aí, nós fomos juntos para a igreja. Eu moro mais ou menos 1 quilômetro da igreja. E ela falou, Cláudio, vamos num carro só? Eu falei, vamos, querida. Aí, quem pregava nesse dia era eu, estou terminando meu sermão. Ela levantou, sentada no primeiro banco, saiu, já estava no finalmente. Entendi que ela ia no gabinete pastoral. Acabou o culto, eu fui para o saguão, comecei a cumprimentar as pessoas, quando alguém me disse, pastor, onde está a pastora? Eu disse, eu acho que está no gabinete. Um dos obreiros me disse, ela já foi embora. Eu pensei comigo, foi não. Eu não falei porque eu sabia que poderia ter ido. Eu já conheço, né?
Falei, foi não, veio comigo. Falei, não, ela veio e ela deve estar aí. Não, pastor, ela saiu aqui, vi saindo e indo embora. Falei, foi? Aquilo já me deu uma ira. Porque primeiro há um protocolo em quem sai junto. Se vai embora, avisa, comunica, custa. Né? Não avisou. Eu também não vou dar mole de todo mundo ficar sabendo minha intimidade. Ficaram olhando para mim, eu falei, eu acho que ela foi preparar uma janta. Resguardar a boa imagem pastoral. Mas pensa que eu estava irado. Na hora de ir embora, eu falei para o Satanás, nem vai, tá? Quero ter certeza de que eu fiz tudo sozinho. Fui para casa, minha irmã, fui cuspindo. Subi as escadas. Ela já estava vendo televisão. Deitada na cama, no sofá, com a mãozinha assim, meu irmão. Era só matar, já estava pronta. Eu falei, Jesus. Aí eu parei, reuni o restante das forças que me restava. Falei, querida, a quem você avisou? Para me avisar. Porque podia ter avisado. Eu não encontrei a pessoa da mensagem. A quem você avisou para me avisar que você veio embora? Ela falou, ninguém. Quando ela falou ninguém, vocês conheceram o Sidney Magal? O negócio do meu sangue ferve? Lembra disso? Quero nem falar com os americanos agora, só o brasileiro já serve. Eu falei, Senhor, por que me desamparaste? Fui entrando para o meu quarto para tomar um banho. E eu tenho muita dificuldade de reclamar com Deus da minha esposa. Porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou ele é meu sogro. E eu falei, vou tomar um banho para refrescar a cabeça. E eu estou lá tomando banho. Falei, Senhor, não pode, eu nunca faria isso, eu nunca faria isso. E uma voz falou comigo, mas não foi você que fez. Você nunca faria, mas ela fez. Porque você não é ela. E eu pensei, por isso que eu não gosto de conversar com o sogro. Enquanto eu estou calmando, uma voz vem lá da sala dizendo assim, Cláudio, quer jantar? Pensei, não quero, pensei, não quero, eu quero um pedido de perdão para eu exercer misericórdia, tá? É isso que eu quero, que eu estou ofendido, tá? Machucado, e não respondi nada. E aí Deus foi falando no meu coração, filho, ela está te pedindo perdão. Falei, não, deixa eu explicar ao senhor. Perdão, nós fala assim, me perdoa. E ele falou ao meu coração, ela não faz isso. Ela não aprendeu a pedir perdão desse jeito. Entendeu, meu filho? Falei, é. Mas eu peço. E ela não pede, né? Essa filha do senhor. Nisso eu escuto de novo. Cláudio, quer jantar? E aí aquela voz falou comigo, ou é isso ou é nada. Falei, não, eu vou ficar com isso aí mesmo. É o que tem para hoje, né? É pedir de perdão isso, né? Porque tem gente que não vai falar me perdoa. Tem gente que depois que erra com você, vai tentar fazer tudinho para te agradar. Vai te dar uma raiva desgraçada, uma vontade de matar. Mas é um modelo diferente do seu. Aí eu que já sabia que aquilo era um pedido fui para a porta. Ainda secando o cabelo com a toalha. Falei, ô querido, quero sim. Dá um pulinho lá.
Faz um arrozinho fresquinho para mim. Passa um bife. Frita uma batatinha também. Eu queria uma salada. Eu quero um suquinho. E também queria uma sobremesa. E já virei as costas falando, nossa, estou me sentindo tão perdoado, meu Deus. Você está entendendo? Às vezes o modelo do outro não é o mesmo modelo que o seu. Outra coisa que aconteceu de comunicação. Eu viajei para Balneário Camboriú com minha mulher. Sexta-feira. Cheguei e deixei ela no saguão, ou deixei ela no quarto, na suíte, e alguém me ligou dizendo que tinha chegado uma encomenda que eu precisava ver ou assinar, não lembro agora. Disse, resolvi o problema da encomenda, subi. Quando eu subi, tinha outra mulher dentro do meu quarto. Minha mulher estava transtornada. Cláudio! Falei, sangue de Jesus tem poder. Disse, e o inimigo subiu. Falei, o que foi? O que foi, Cláudio? O Caio é meu filho mais velho. Falei, o que o Caio foi, menino? O que aconteceu? Ele vai dar um almoço na casa dele domingo. E nem me avisou, nem chamou. Eu pensei, Caio é meu filho mais velho. Foi ele que nos levou no aeroporto para vir para Balneário. Hoje é sexta. O menino vai dar um almoço no domingo e nós voltamos na segunda. Por que será que ele não chamou ela? Eu confesso que estava difícil, sabe? De entender. Mas se eu falasse para ela que ele não te chamou, porque você está viajando, ô maluca. Sabe o que ela ia falar? Não interessa, Cláudio, não interessa. Tinha que me avisar, tá? Eu é que tinha que falar que não posso ir. Eu sabia que ela ia falar isso. Então eu não vou falar, não sou otário. Falei, eu vou dar uma lição nela agora, com a comunicação invertida, quer ver? Ah, é? Falei, querida, vou falar uma coisa para tu. Filho é isso, tá? Ingratidão pura. Você cuida, cria, dá de tudo, e ele é capaz de dar um almoço na casa dele e não nos convidar. Mas você se prepara, porque segunda-feira ele vai nos buscar no aeroporto e você vai ver o que eu vou falar com ele. Ela olhou para mim e falou, calma, Cláudio, será que não é porque nós estamos viajando? Aí eu falei, você consegue entender? Então as coisas são aparentemente simples. Termino falando com vocês sobre resíduos. Tudo aquilo que fazemos, principalmente as coisas ruins, elas deixam resíduos. A Bíblia chega a dizer que todo dia traz consigo o seu mal. Se todo dia traz consigo o seu mal, o que você faz no final do dia? Você suja seu corpo durante o dia? Sim ou não? No final do dia, assim, que você pode, que não vai ter mais atividades ou que vai dormir, você faz o quê? Você escova seus dentes? Você faz sua higiene pessoal do seu? Mas e da sua mente? O que você faz com ela? Se você não toma banho hoje, não toma banho amanhã, não toma banho depois de amanhã, já já o seu cheiro fica desagradável. Seu corpo está sujo. Se você não limpa sua mente, sua alma, o que acontece depois de alguns dias com a mente suja? Você começa a se tornar, você fica agressivo, fica muito difícil conviver com você, por causa daquilo que tem dentro de você. Eu não sei se vocês viram circulando na internet o exemplo de um camarada que disse, se você pega uma caixa de papelão e coloca
um colar dentro dela, ela se torna um porta-joias. Se você pegar a mesma caixa de papelão pequena e colocar uma casca de banana, ela se torna uma lixeira. Você acaba se tornando aquilo que tem dentro de você. Alguns resíduos que ficam depois de uma discussão, depois de uma tomada de partido, sabe? Onde ele ficou a favor do filho ao invés de você. Onde ela ficou, certo? A favor do trabalho ao invés da necessidade, eu não sei. O resíduo ficou, ele precisa ser revisado. Porque preste atenção, se eu estou caminhando, comendo um sanduíche, um hambúrguer, e não consegui comer tudo, então ele está num recipiente plástico. Eu então fecho o recipiente, certo? Plástico, e jogo na primeira lixeira que eu ver. Uma semana depois, não tem mais pão, não tem mais molho, não tem mais salsicha, mas tem alguém que vai estar lá. Quem é? A sacola plástica. Porque alguns resíduos, eles são orgânicos, eles são biodegradáveis. Se você deixar ele quietinho, ele se deteriora. Outros não. Outros precisarão de reciclagens. Tem que mexer nele, tem que triturar ele, tem que beneficiar ele. Sabe, aquela garrafa PET que pode se tornar um vaso para a planta, pode se tornar uma lixeirinha, se for reciclada, uma camiseta, como muitos têm feito hoje. O grande problema é que nem sempre o mal do marido é compatível ao mal da esposa. Na maioria das vezes, o dia traz o mal em dosagens diferentes para cada um. Então tem dia que eu chego em casa e só em conversar com a minha mulher, eu descubro que ela não está bem. Eu não tive um dia fácil não, mas pela irritabilidade que ela está carregando, e se eu for um pouco mais habilidoso e conseguir extrair dela algum dos acontecimentos, eu vou descobrir que naquele dia, meu dia não foi fácil, mas o dela foi 10 vezes pior que o meu. Então eu, Cláudio, vou liberar para ela, naquele dia, mais tolerância, mais silêncio, mais oração. Sabe, querida, hoje eu estou vendo que você não está legal. Como é que foi o dia para você? Não, o dia foi difícil, não quero nem falar. Então tá bom, querida. Sei que não deve ter sido fácil, o meu também não foi. Só um minutinho. Senhor, abençoa a tua filha, dê a ela condições de digerir tudo o que aconteceu. Se ela precisar de mim, que ela saiba que eu estou por aqui. Se ela precisar do Senhor, o Senhor nunca faltou, sempre esteve. Abençoa, pois essa é a mulher que eu amo. Virei as costas e fui embora. Aquele dia foi pior para ela do que para mim. Tem dia que é pior para mim do que para ela. É assim que funciona. Sabe? Outra coisa, o suco gástrico de uma hiena é capaz de dissolver cascos, ossos, couro. O que uma hiena consegue comer, um pedacinho mataria um coelho. O que indica que pessoas são capazes de digerir coisas diferentes. Esses dias, um cara me procurou. Desculpa a expressão que eu vou usar, pastor, aqui é um pouquinho chula, mas ele me disse, pastor, eu vou me separar da minha esposa. Eu disse, por quê? Porque ela me mandou ir à merda. Falei, nossa, que falta de respeito. Mas também não achei que era para divórcio. Divorciar porque me mandou só ir à merda. Falei, com correção de postura.
Mas ele estava tão... E ele começou a ficar nervoso. Falou, por quê, pastor? Isso é um absurdo. Nunca vi papai nem brigando com mamãe. Nunca vi, minha casa não tinha um palavrão. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Se ela me mandar a merda de novo, eu quebro ela no cacete. Eu arrebento ela. Falei, sangue de Jesus tem poder. E ele nervoso. Falei, deixa ela entrar, filho, para me falar com ela. Ele saiu do meu gabinete e ela entrou. Ela entrou assim, ó. Eu falei, isso vai dar merda, isso aí, quer ver? Ele foi e falou assim. Ela foi e falou para mim, pastor, o senhor viu? Ele quer me separar de mim só porque eu mandei ele a merda. Falei, minha filha, deixa eu entender o que é merda para você. Pastor, a minha casa isso era comum. Tudo era assim, era muito simples. Está ruim, está uma merda, 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 está uma merda. Então para mim não é nada. E aí eu falei, rapaz, esse negócio vai... Falei, só um minutinho que eu vou chamá-lo. Aí ele entrou, e aí, pastor, o que você acha? Falei, de você e dela. Ele falou, o quê? Eu falei, pode largar ela. Ela falou, o que é, pastor? Eu falei, larga ela. Ele, por quê? Eu falei, porque você quer. Lembra? Você veio aqui me pedir para largá-la. Agora que eu estou concordando contigo, você desistiu? Mas eu quero saber por quê. Eu falei, é simples, ela vai mandar você a merda de novo. Ele falou, vai? Eu falei, claro que vai, filho. Porque a ofensa que você vê nessas palavras não existe na cabeça dela. Só existe na sua. O modelo mental dela faz com que ela diga uma palavra sem nenhum interesse de te ofender na intensidade cuja qual você é ofendido. Então, se você não sabe lidar com aquele vocabulário, das duas uma. Ou você aprende a lidar com o que ela está falando, ou a senhora troca a merda por fezes. Sabe o que eles fizeram? Começaram a rir como vocês. Seguraram a mão um do outro e foram embora. 6 meses depois eu encontrei com um casal. E aí a gente gosta da fofoca. Eu não aguentei. Do lado dela eu falei, e aí mano, beleza? Ele falou, beleza, pastor. Falei, fala pra mim aí. Nesses 6 meses ela mandou você a merda não? Ele falou, pastor mandou eu 3 vezes. Aí ela falou assim, mas bati na boca e falei, amor, me perdoa. Foi sem querer. Quando eles aprenderam como funciona, ficou mais fácil. Entendeu? Você tem que pegar essa mulher sua e ir embora. Entendeu? Olha na sua frente assim uma sepultura aberta. E pensa que você está caminhando para lá. Segura na mão de Deus e vai. Então, casamento é algo muito sério. Eu só estou brincando aqui com algumas coisas. Mas meu pai casou 8 vezes. Eu sou filho do 2º casamento. E eu falei, eu nunca vou dar aos meus filhos a condição de viverem. Nunca. Enquanto eu puder. E por muitas vezes eu lutei muito pelo meu casamento. Muitas vezes minha mulher lutou muito pelo casamento. E graças a Deus nós estamos juntos. Temos 2 filhos. Temos 2 netos, eles estão comigo, né, em Orlando. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero orar pelo seu casamento. Eu queria que todos os casados ficassem de pé de frente um para o outro agora, antes de eu orar. Você que está avulso, fica quietinho. Pode, isso aí, vão lá, irmão, daqui. Fica de frente um para o outro. Essa é uma tarefa, é um exercício bem legal. Olho no olho. Um tempinho só. Fica um tempinho, vai dar uma vontade de rir danada. Fica olhando, dentro do olho, dentro do olho, dentro do olho, dentro do olho. Isso. Olha, dentro do olho dela, só os homens digam assim, eu te amo. Vou viver com você para sempre. O que nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Eu preciso do seu perdão. E você sabe disso. Mas nunca duvide do meu amor. Eu vou com você até o fim. E hoje,
eu ainda vou pegar você mais tarde. Fala isso, fala. Agora olha para seu marido, dentro dos olhos dele, e diga para ele: eu também te amo. Nunca duvide disso. Com certeza o que nos une é muito mais poderoso do que o que tenta nos separar. Eu também preciso do seu perdão, que às vezes eu sou meio atrapalhada, mas eu te amo. E hoje você deu sorte que eu estou facinha. Dá um beijinho no seu marido.